Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Entendendo a Obsessão. Sou Guaraci de Lima Silveira. Este é o nosso podcast de número 2. Falamos no primeiro estudo o que é a obsessão, o porquê que ela existe e como que ela se estabelece. Então vamos dar continuidade aqui. É importante considerar que André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vai nos dizer o seguinte, e é isso que nós vamos analisar aqui. A obsessão é sinistro conúbio da mente com desequilíbrio comum às trevas. Então vamos pensar. A obsessão é um sinistro encontro, da mente com o desequilíbrio que é comum às trevas. As trevas, minha gente, são constituídas de espíritos em desequilíbrio espiritual, moral, ético, que ainda não encontraram aquele caminho ideal que leva a Jesus. Nós temos que perceber, e sempre perceber isso, que nós moramos num planeta cuja direção suprema deste planeta foi entregue por Deus a Jesus. Então Jesus é aquele espírito bem superior, ele é o mais superior de todos que vivem aqui, que já viveram, que viverão. E ele traz para nós o caminho das nossas libertações espirituais. Então esse ser crístico, divino em expressões superiores, quer o nosso bem. Então aqueles que ainda não entendem ou não querem entender assim, passam a ter problemas sérios com as leis de Deus. Olha, se eu tenho a lei de Deus de um lado e tenho as minhas opções de outro, isso existe para quê? Para que eu possa me encaixar nas leis de Deus. Percebem? Naquela questão do Adão e Eva, quando eles podiam comer todo o fruto da árvore da vida, mas não poderiam comer os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa exatamente essa premissa. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? As flutuações que o espírito possa fazer uma hora no bem, outra hora no mal. Às vezes, tem coisas que até um determinado momento era válido para eu fazer. Mas no momento em que eu entendi que aquilo não é um caminho válido, porque eu já aprendi, já cresci, já percebo outras informações, eu não posso persistir naquele caminho, porque aí passa a ser mal. Então, o mal acaba se constituindo numa proposta minha de ficar sempre preso àquilo que já foi vencido. Não é? Então, vamos fazer uma análise aqui muito simples com a criança. A criança, ela usa a fralda, mamadeira, chupeta, essas coisas. Isso é muito interessante e necessário naquela fase. Mais à frente, quando ela se torna um mocinho ou uma mocinha, isso será extremamente mal para ela ou para ele. Uma pessoa nessa idade de adolescência, se usar fralda, mamadeira e chupeta, ela está doente. Concordam comigo? Ela não está dentro do fluxo normal da vida. Assim é a nossa evolução. Percebem? Então nós estamos evoluindo. Houve um momento que fazer uma prática X era dentro do contexto que eu podia fazer. Mas aí eu aprendi um pouquinho mais, eu entendo um pouquinho mais. Então essa prática já não pode mais ser feita, porque senão eu passo a fazer o mal para mim. E quando eu faço o mal, eu vibro em frequências cada vez menores, cada vez mais baixas. E se o outro faz o outro, essas frequências baixas é que transformam-se em trevas. Trevas por quê? Porque não há luz, não há um entendimento real da verdade
E aí nós ficamos presos a esses conceitos terríveis do achismo, do preconceito, daquilo que eu entendo que seja a minha verdade. Eu me fecho numa caixinha que nem sempre é aquela caixinha que vai me dar surpresas positivas. E aí chega um determinado momento que eu não quero mais caixinhas, eu quero viver plenamente, porque a plenitude é a proposta de Deus para todos nós que somos seus filhos. Percebem isso? Todos nós somos filhos de Deus. E a plenitude é o caminho que Ele nos dá para seguirmos felizes e vitoriosos em nossa jornada evolutiva. Por isso que André Luiz coloca que a obsessão é o sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Ou seja, quando eu fico naquele escuro, naquela treva, naquelas prisões mentais, eu posso ter assédio de outras mentes também trevosas. Aí está a obsessão. Então André vai dizer, pensamos e imprimimos existência ao projeto idealizado. Sabe? Então, quando eu penso uma coisa, eu crio aquela coisa pensada, né? E aquilo vai se tornar uma verdade para mim. Então, por exemplo, se eu penso que prejudicar o outro é o meu melhor momento, então eu passo a buscar esse outro a ser prejudicado, a ser prejudicada. E quando, na verdade, nós somos todos irmãos entre nós. Todos nós. Sabe aquela pessoa que você não gosta, mas não gosta mesmo? É porque um dia você já gostou muito. E aconteceu algum problema que empanou aquele afeto. Os nossos afetos são como veludos que envolvem os sentimentos. Então, quando o afeto X está empanado pela sombra, ele passa a ser desafeto. Mas nunca vai deixar de ser afeto. Então, basta que eu tire aquela sombra do desafeto para que eu me torne de novo afetivo àquilo ou àquela pessoa. Jesus disse isso, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu tiro a sombra daquele afeto. E aí eu passo a ter de novo o caminho livre e amigo daquela pessoa. Agora, com o processo de obsessão, processo de vingança, eu só vou complicar aquele afeto. E vejam vocês, lembra do Pequeno Príncipe? Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, no momento em que eu cativo um afeto, eu passo a ser responsável por ele. E de afetos em afetos, nós vamos nos ajudando mutuamente e crescendo nessa ajuda. Cada afeto tem uma coloração. Tem afeto vermelho, afeto marrom, afeto verde, afeto amarelo, afeto azul, afeto violeta. Essas cores definem como é que é aquela pessoa ou aquela situação para mim. Então, quando eu chego perto de uma pessoa que eu gosto muito, o meu afeto por ela é azul, numa proposta de transcendência para o violeta. Agora, quando eu gosto pouco, o meu afeto pode ser vermelho, marrom. Aí eu tenho que fazer o quê? Criar caminhos para que aquele afeto cresça cada vez mais. Aumente o seu teor frequencial para cores mais elegantes, mais livres, mais calientes, no sentido de aproximação do eu com tu de uma forma bem grandiosa. Bom, esses conhecimentos e essas necessidades de entendermos é que vai trazer para cada um de nós o bem ou o mal que eu quero para mim. Porque há pessoas, sabe, que adoram sofrer, são masoquistas ou sadistas contra ele próprio. E aí ele começa a criar aquela condição volumosa de sofrimento. E sofrem, viu? Sofrem muito. Porque eles não se permitem ser afetivos a eles mesmos.
isso faz o conúbio com as trevas. Então eu tenho a treva ou a luz, eu defino. E quando eu penso, diz André Luiz, que nós imprimimos existência ao projeto ou objeto idealizado. Ah, eu estou muito sofredor, muito sofredora. Então eu imprimo o quê? A existência ao sofrimento. E se eu faço isso, eu abaixo o meu nível frequencial. Em abaixando o nível frequencial, eu estou sujeito a acúmulo de outras frequências do mesmo teor. Daí a obsessão. Percebem como é que nós somos responsáveis para cada um de nós? E André vai continuar dizendo: a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. Então, a resultante visível dos nossos desejos, nas cogitações mais íntimas, nos diz quem somos. Então, o que você mais gosta? O que mais te dá prazer? Aí caracteriza você. Então, na sua vida de relação, as pessoas já começam a te conhecer exatamente por aquilo que você busca mais. Por aquilo que você está mais dando atenção. Você entende? Aí vem o processo da minha informação para o outro. Quero dizer para vocês que nessa questão de obsessão, esse status, né, eu, tu, estará sempre presente. E quanto mais eu não me preocupar nessa minha relação eu-tu permanente, presente e de alto nível, mais eu estarei atraindo para mim o tu de nível inferior. Não é assim que Jesus disse? A cada um segundo as suas obras. Então, quando a gente estuda o Evangelho, é preciso entender essas necessidades nossas do próprio aprimoramento para vivermos vidas saudáveis. E André vai continuar. Quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos e aproximam-se de nós pelas mostras dos nossos pensamentos. Então eu tenho o meu grupo, aquelas pessoas que eu admito no meu grupo. O que eu penso, né, para atrair essas pessoas para mim? Percebe? Então eu estou vivendo a minha vida comum, de relação, todos nós. E eu atraio pessoas. Ah, vamos fazer uma festinha? Vamos fazer um passeio? Vamos acampar? Vamos fazer isso, aquilo? Então, qual grupo que eu estou presente? Em qual grupo eu estou presente? Aquele grupo, a síntese daquele grupo, dos pensamentos, das palavras, das ações, vão definir quem eu sou nesse contexto. É claro que nós precisamos, sim, dos amigos, das amigas, precisamos das pessoas. Mas chega um momento em que nós temos que selecionar essas pessoas com as quais nós estamos interagindo permanentemente, para evitar que eu forme o grupo que vai me levar a processos obsessivos. Então vejam vocês, a raiz da obsessão é exatamente isso. É quando eu não me cuido. Né? Então, por exemplo, tem essa relação eu-tu, sujeito-objeto. Percebe? Então, eu sou sujeito. E tu? O que tu é? Tu é o meu objeto? Se for assim, eu estarei criando circunstâncias favoráveis a um projeto obsessivo. Porque quando eu uso o outro como objeto, eu estou entrando na intimidade do outro de maneira a assaltar o seu equilíbrio, a assaltar sua moral, a assaltar as suas potências, os seus valores. Então eu estarei sujeito a inverter aquele caso e aquele objeto se transformar no meu sujeito.
Percebem que coisa interessante que é estudar isso? Para que a gente não tenha aquele ai meu Deus. Pensemos nisso. Vamos continuar.